Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. É com alegria que retornamos a essa casa que nos recebe com tanto carinho e rogamos que a paz de Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, esteja conosco e entre nós. Esse trabalho que nós vamos expor aqui é meio que uma continuidade do que nós fizemos hoje de manhã lá em Colatina. Então, virtudes, vícios e paixões é um dos capítulos de O Livro dos Espíritos, que nós sempre, de alguma forma, nós aguardamos que seja a obra mais lida dentro do Espiritismo, né? Então, encontramos essa questão de número 621, onde Allan Kardec pergunta às entidades venerandas aonde está escrita a lei de Deus. Vocês já estudaram essa questão no Livro dos Espíritos? Muitas vezes, né? Mas ele responde ali, na consciência. É uma resposta simples, sucinta, direta e objetiva. E em cima desta pergunta e desta resposta, eu me permiti fazer a minha pergunta. E está exposta aí. E vocês vão me ajudar. Porque a palavra de ordem hoje é interatividade. Então eu pergunto ali, se as leis divinas estão gravadas na consciência, por que é que não conseguimos identificá-las com facilidade? Estou aguardando a resposta de vocês. Você está na consciência, né, Luiz? Então a gente tem que saber delas, né? Então, se elas estão na nossa consciência, e aí? Por que é que nós não conseguimos identificá-las? O que é que nos impede? Porque uma vez que nós consigamos acessar esses conteúdos de uma forma consciente, nossas vidas se transformam, né? Conhecimento é uma coisa, consciência é o uso do conhecimento. Então, se nós conseguirmos identificar, tudo se transformará. E aí, estou aguardando o auxílio de vocês. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Mas, presta atenção na pergunta. Por que é que nós não conseguimos identificá-las com facilidade? Os espíritos responderam a Kardec que as leis divinas estão aqui. Ora, então, qual é o problema da gente não conseguir acessar? Falta de estudo? Falta de consulta. Falta de? Consulta. Consulta a quem? Ao Aloysio? Conveniência, né? Falta de consulta à própria consciência. Falta de consulta à própria consciência. Como é que nós podemos resumir essa resposta numa única palavra? Autoconhecimento. Para eu exatamente saber em que lugar da minha consciência essas leis estão gravadas. Nós mencionamos hoje no nosso trabalho lá em Colatina que Freud, nas suas observações, propôs primeiramente um modelo da mente dividida em duas camadas, e para isso utilizou-se da figura do iceberg para mostrar o poder do inconsciente, já que o consciente é a parte visível daquele enorme bloco de gelo e o inconsciente é a parte submersa, para nos dar exatamente uma noção da força desta camada da mente. Mas, num outro momento em que ele mudou o foco do seu estudo, ele percebeu que o modelo de duas camadas não era suficiente. Então ele propõe um modelo em 3 camadas, e vocês não se assustem com a imagem. E eu gostaria que vocês examinassem essa imagem e que vocês prestassem atenção no que é que vocês sentem. Qual é a interpretação que isso daí traz para nós?
Porque Freud vai dizer assim, as 3 camadas, o id representa o nosso passado, e isso, gente, está ratificado pelo espírito Calderaro na obra No Mundo Maior, que reafirma a divisão da mente em 3 camadas, passado, presente e o futuro. Por isso, o superego, que nós ainda não acessamos, e que é aonde está gravada as leis divinas, é nessa camada da mente que se encontra, está ali vestido como um ser futurista, que nós ainda não acessamos. O que seria o futuro que o superego representa para nós? O Evangelho de Jesus Cristo. Todos aqueles que praticam o Evangelho já vivem no futuro. O id, com aquela imagem horripilante ali, parecendo um filme de terror, é o que nós chamamos, ou que se convencionou chamar, de homem velho. São os nossos hábitos, as nossas tendências, que sabidamente nós sabemos que não tem sido de boa índole. Então, está ali representado, e o ego é o que sofre constantemente a interferência dos dois. Freud descobriu que no superego nós temos as ideias éticas e morais que nos foram impressas pelos nossos pais. Então, todas as vezes que o id nos convida a fazer algo, através de um impulso, e que depois a gente reconhece, meu Deus do céu, por que eu falei? Por que eu fiz? É o superego mostrando ao ego que aquela ação do id não foi boa. E aí, qual é a nossa proposta de hoje? Nós vamos estudar o id, tudo baseado no Livro dos Espíritos. E depois nós vamos estudar o superego. Então, num primeiro momento, nós vamos ver o que é que nós temos feito com o nosso id, com o nosso inconsciente, com o nosso homem velho, para que nós aprendamos a seduzi-lo, para ele se transformar neste homem do futuro, que deve viver segundo os parâmetros éticos e morais do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos começar assim, mostrando aqui um pequeno gráfico de como é que funciona essas camadas da mente, né? Em azul nós temos o ego, onde situa-se a consciência, e uma consciência saudável, ela consegue lidar com as diferenças e com as problemáticas com equilíbrio. O id, representando o passado, a parte instintiva, os impulsos que muitas vezes nós não conseguimos controlar, porque eles se transformaram em hábitos, e são hábitos negativos, e o superego com as regras da moral e da ética, então interagindo essas 3 partes. E aí, para nós entendermos o nível de consciência, a estrutura, o nível psíquico de cada uma destas 3 camadas, começando pelo id, ele é totalmente inconsciente. É o reservatório da energia psíquica, da libido, e condiciona fortemente os acontecimentos psíquicos. Irracional e impulsivo, procura o prazer alheio à realidade e à moral. Aí a gente vai entender, após essa definição aí, porque nós colocamos a imagem do monstrinho. O id é o monstrinho, é o nosso porão. Quando Calderaro usa esta palavra No Mundo Maior para falar do porão da individualidade, vamos explorar essa imagem. Para que serve o porão? Para a gente guardar entulhos. Fica fechado. Está lá fechado, acumula poeira, acumula micro-organismos nocivos à saúde, e todas as vezes que alguém entra no porão, é natural que lhe acometa no mínimo uma crise alérgica.
dado a quantidade, o volume desses micro-organismos acumulados naquele local que pouco se mexe. Então, sempre que nós usamos o id como a parte negativa, nós podemos remontar do efeito para a causa. Nós vamos perceber que nós adoecemos em sequência. É quando nós somos agressivos, invejosos, ciumentos, luxuriosos, avarentos. Isso tudo foram hábitos que nós adquirimos e armazenamos ali no id, se tornou automático. Sendo que o objetivo é a gente automatizar o superego, para chegarmos àquela condição em que o Cristo, entrando numa cidadezinha, uma multidão em volta dele, uma mulher o toca e ele fala: alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. O automatismo do Cristo era todo no superego. Enquanto no nosso, se alguém nos tocar, nós já chamamos para a briga. Porque é assim que nós estamos habituados. Até pouco tempo atrás, resolvíamos as nossas questões à espada e à bala. Hoje a gente já quer resolver no soco. E alguns, para canalizarem isso, vão disputar o MMA. Menos mal, né, Luiz? Já estão dando direcionamento. O ego é parcialmente inconsciente, representante da realidade do mundo externo. Deriva do id, procurando do possível satisfazer os seus impulsos. Também procura satisfazer as exigências morais do superego. Olha a guerra constante. Eu me lembro sempre de um desenho do Tom e Jerry. É um desenho clássico, a minha geração pelo menos assistiu muito. E o desenho era sempre o Tom perseguindo o Jerry. Mas um dia, a situação se inverteu. O Tom estava vulnerável. O Jerry o tinha na palma da mão. Aí aparece um Jerry pequenininho, de um dos lados da cabeça dele, vestido de anjinho, uma roupa azul, com asinhas, uma auréola, e falando assim: ajude o Tom. Ele está precisando de ajuda. Eu sei, ele já te perseguiu antes, mas agora é a hora de você ajudá-lo. Aí aparece do lado esquerdo um Jerry, diabinho, vermelho, com um tridente, o rabo pontiagudo, e chega para o outro e fala: sai daqui, você não sabe de nada, aproveita, é a sua chance. É a guerra constante do id com o superego na nossa consciência. A minha vontade é estrangular aquele sujeito que me falou aquelas palavras, mas o Espiritismo já me diz: perdoa, compreende, tolera. São as leis divinas que estão gravadas na minha consciência, começando a me mostrar como é que eu devo me conduzir para ser feliz. Então a gente vai percebendo que nós não identificamos as leis divinas porque os entulhos emocionais das nossas escolhas mal feitas do passado simplesmente nos atrapalham. Quando a gente for tirando esses entulhos, as leis divinas vão ficar claras. Elas passarão a ser a bússola, o norte, o caminho seguro para nós atingirmos o objetivo. O superego é parcialmente inconsciente, interiorização da autoridade dos pais. Olha que interessante. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os pais têm muita influência sobre os filhos. E às vezes nós passamos por cima de determinadas palavras que são capitais para o entendimento do conceito. E os espíritos superiores responderam a Kardec: muita influência. Os pais imprimem nos filhos as questões éticas e morais. Ora, o que é que a palavra imprime estava fazendo no Livro dos Espíritos muito antes da impressora surgir? Olha que interessante. Então, hoje, com o conhecimento que nós temos, nós sabemos que a tinta impregna-se nas fibras do papel, de uma forma tal que ela vai até as camadas mais profundas e não se apaga mais. Olha
a autoridade dos pais, o exemplo, o que é capaz de fazer. E a criança na primeira infância não é uma folha em branco? E aí os pais vão imprimindo no psiquismo da criança os seus exemplos. Então tá aí, ó. Interiorização da autoridade dos pais. É constituído por normas e ideais morais. Procura, através do ego, controlar o id. A eterna guerra até que o homem do futuro vença. Não que ele mate o homem velho. Porque se matar o homem velho, matou o nosso passado, matou a nossa estrutura. O ego se desagrega, ó. Hospital psiquiátrico Esperança para nós, do outro lado da vida. Eurípides Barçanufo, Tormentos da Obsessão. Né? Aspira à perfeição moral e tende a reprimir de forma severa as infracções à moralidade. Então, ó, isso tudo está aqui dentro. É assim que nós funcionamos. E aí, nós vamos então sacar lá do Livro dos Espíritos, né, para nós estudarmos o id, o inconsciente, nos entendermos, autoconhecimento. E vamos começar pela questão 907. Porque muito se fala das paixões e normalmente elas são vistas com um olhar negativo. Mas vejamos o que Kardec pergunta a respeito e o que as entidades venerandas respondem. Questão 907. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Ora, só de estar na natureza, vindo de Deus, já quer dizer que não é ruim. Porque Deus não pode criar nada que seja ruim. Se Ele é a perfeição absoluta, nada que emane dele pode ser contrário a este conceito. E aí, as entidades venerandas respondem: não, a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, vamos fixar a nossa atenção aonde ele diz ali, ó, que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Imaginemos que o Chico Xavier pudesse produzir as mais de 450 obras psicografadas sem paixão. Como é que ele faria para se entregar de corpo e alma a esse trabalho? Como é que a Madre Teresa de Calcutá faria para amar os pobres se fosse sem paixão? Então a gente percebe apenas que a diferença está na direção, na aplicação, no uso. Né? Então é como está dizendo ali, a paixão está no excesso, E aí nós vamos lembrar do Buda dizendo do caminho do meio. Nem tanto a um extremo, nem tanto ao outro, mas o caminho do meio. E Allan Kardec continua, na 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Essa imagem é fantástica, né? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós. E olha que interessante a resposta: o prejuízo primeiro é nosso, porque a gente acha que estamos atingindo o outro, mas estamos atingindo a nós primeiramente, né? Para vós mesmos ou para outros. Então, vejamos quais as rédeas que nós estamos colocando no nosso cavalo, né? E aí, eu achei muito interessante o conceito que a Hermance Dufault trouxe através do Vanderlei, quando ela nos recomenda o seguinte: é preciso mudar o conceito do certo e do errado, para
o conceito do me serve e não me serve. Porque o conceito do certo e do errado, como eu ajo agora errado, mas a consequência pode demorar para vir, eu posso ter a falsa impressão de que está certo. Mas o me serve e não me serve, mesmo reconhecendo que eu gosto daquela paixão, eu consigo perceber que ela não me serve mais para a minha trajetória evolutiva. Então eu posso me esforçar para não repeti-la mais. É um conceito para meditarmos. E aí na 909, Kardec continua: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. E aqui, lá em Tombos, é muito comum a gente ouvir isso no meio espírita. É muito difícil perdoar. É muito difícil compreender. É muito difícil isso, é muito difícil aquilo. Ó, os espíritos superiores estão dizendo que às vezes com pouco esforço nós conseguimos dominar as nossas más inclinações. O que lhe falta é a vontade. E aí a gente já parou para analisar quais são as energias que envolvem a vontade? Porque muitos de nós falam: eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, mas nós precisamos entender o mecanismo da vontade. A vontade é uma energia que se envolve primeiramente pela fé. Como é que eu posso agir sem acreditar naquilo? A minha ação, ela pode até iniciar-se, vai ficar pelo meio do caminho, se eu não acreditar nela, se eu não tiver fé. A segunda energia que envolve a vontade é a perseverança. O indivíduo com uma boa vontade trabalha diuturnamente para alcançar o seu objetivo. E a terceira energia que envolve a vontade é a paciência, porque o plantio é meu, mas a colheita é de Jesus. A colheita não me pertence, né? Então, se eu tiver vontade nestes parâmetros, eu me domino. Como são poucos os que se esforçam entre vós. E quando a gente não se esforça, quando nós falamos assim, é difícil, é como se a vida nos apresentasse um atestado de incompetência e nós assinássemos. O que comprova que no fundo nós gostamos daquela situação. Tá bom, eu não quero mudar, eu não quero me esforçar, então eu não preciso mudar. Na 912, qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Olha que respostas simples, porém profunda. Praticar a abnegação. Eu vou pedir a vocês que me auxiliem a definir a abnegação. Vocês podem perceber que eu suprimi a resposta. Porque aquilo que a gente não conceitua, a gente não sabe o que fazer. Então nós precisamos definir dentro dessa questão aqui o que é que os espíritos quiseram dizer para Kardec e para nós com praticar a abnegação. Como nós estamos falando de paixão, fica claro que a definição de abnegação como renúncia de si mesmo em benefício do semelhante não se aplica. Nós estamos falando de controle das paixões. Então, qual é a definição de abnegação? Conto com a ajuda de vocês, para nós podermos entender esse processo, né? Porque eles estão dizendo assim, como eu posso dominar essas paixões que estão em mim? Qual é o método, o jeito de fazer isso? Eles responderam: praticar a abnegação. Mas eu preciso saber do que se trata, senão como eu vou fazer? E aí? Esforçar para deixar de lado o que a consciência diz que é errado. Pois é, aí que está o problema. Será que a consciência diz que está errado? Aí está o X da questão, né? Disciplina. Então vamos lá.
Pulou. Bem, abnegação ali, não tem, até tem, né, no slide. É a negação. Né? Então, quando o impulso vem, o sentimento vem me mandando agir errado, eu abnego, eu digo para ele, não. E aí ele vem de novo num outro momento, eu digo para ele, não. Veja bem, não é a negação do que sentimos, é a negação da ação que o sentimento está propondo. Então, eu vou falar mal do Aloysio com ele, me vem aquele impulso, eu seguro, eu abneguei. Faço isso por uma, por duas, por três, por 4 vezes, da 5ª vez, eu caio. Aí qual é o comportamento psicológico da maioria? Ressaca moral. Puxa vida, eu sou um fraco, eu caí de novo. Quando nós deveríamos, praticando o auto-perdão, levantar e estabelecer uma nova meta. Eu caí na 5ª, o meu objetivo agora é cair só na 10ª vez. E aí vem de novo, eu abnego 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Quando eu chego na 10ª, eu caio de novo. Aí eu estabeleço uma nova meta. Agora é na 20ª. Vai chegar um tempo em que não será mais dificultoso para mim controlar um impulso negativo. Porque eu estou transformando isso num hábito. Vem, eu seguro, vem, eu seguro, vem, eu seguro, ficou fácil. Num outro momento, não virá mais. Progresso realizado. É isso que os espíritos estão propondo aqui, ó. Praticar a abnegação. Eu digo não para a ação negativa que o sentimento, o impulso está me propondo. Porque este é o processo. Muitos de nós desistem porque já gostaria de dormir hoje, estudou no livro dos Espíritos que tem que praticar a abnegação, já acha que vai conseguir fazer isso amanhã o dia inteiro. Esquece-se daquele monstrinho do id que nós alimentamos com os maus hábitos e que tem uma força tremenda no nosso consciente. E que vai ficar bombardeando. Fala, faz, passa a perna no outro, faz sexo sem responsabilidade, vende o carro e não fala que ele está estragado, passa a perna no outro, engana, ensina para o seu filho a mentir quando alguém liga e você não quer falar, você fala, ó, fala que o papai não está em casa. Aí depois ele arma, papai, vou dormir na casa do fulano. Não, meu filho, pode ir, porque a gente também se ilude com essa aura de pureza e ele, ao invés de ir para a casa do fulano, ele vai para a balada. Ora, mas nós ensinamos a ele a mentir, alimentamos um monstrinho. Então, praticando a abnegação, dizendo não para o impulso negativo, quantas vezes ele se apresentar, nós vamos transformando o hábito infeliz num hábito feliz. Porque a partir do momento que 2 ou 3 estiverem próximos para falar mal de alguém, a minha conduta de silêncio num primeiro momento e num segundo momento, numa tentativa de desviar o assunto, vai chamar a atenção. E se eu for um cristão corajoso, eu ainda posso dizer, olha, não acho bacana estar falando na ausência do fulano. Isso não é uma conduta correta. O correto seria falar, fazer as críticas na presença dele, para que ele possa se defender. Esta é a postura do cristão, do espírita cristão. Na questão 913, Kardec pergunta, mas dentre os vícios, as paixões que nós temos, qual o que se pode considerar o pior, o mais radical? Resposta, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. O sufixo ismo quer dizer tudo para o ego. Faz todo sentido, é tudo para mim. Né? Então, é aquela história que a gente brinca, é o venha a nós e ao vosso reino, nada. Isso é o egoísmo, né? Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Olha que frase
decisiva para a nossa trajetória de autoconhecimento. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, muitas vezes eu identifico que eu estou ansioso, por exemplo. Mas olha o que ele está dizendo ali. Eu preciso estudar para eu chegar à causa da minha ansiedade. Então, muitas vezes, aquilo que eu estou vendo é a periferia do que está acontecendo. Eu preciso parar, e aí Santo Agostinho ensina, na questão 919, aquele que todas as noites antes de dormir, pedisse a ajuda de Deus e do seu guia espiritual, para identificar em si as más tendências, seria ajudado. Então, quando tem algo me incomodando, eu peço ajuda aos benfeitores espirituais, para que eu consiga identificar a origem. Porque se eu ficar tratando do efeito, é aquela história de que eu estou com dor de cabeça, eu tomo um Doril, tratei do efeito, mas a causa continua lá. Quando o efeito do Doril passar, a dor de cabeça volta. Então nós precisamos ir na causa, na origem do problema. Para isso, nós precisamos nos autoconhecer. Nós precisamos parar, começar a adquirir este hábito de examinar as coisas que nós sentimos. Afinal de contas, qual seria a função do sentimento em nós? É um mecanismo que a divindade colocou em nós, a fim de nos mostrar o que é que está bom, e precisa ser aberto campo para a expansão dele, e identificar o que não está bom, a fim de que nós o tornemos bom. Então, o sentimento é um mecanismo, e nós precisamos aprender a usar. E os Espíritos estão dizendo como. Se o que eu sinto não é bom, eu preciso identificar o que é que está ocasionando aquilo que eu sinto, para descobrir a causa. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. É uma briga sem resultado final. Ou melhor, o resultado final é a nossa derrota, se não for feito dessa forma. Se eu não atacar a causa. Não adianta eu trabalhar o sintoma. Eu preciso trabalhar a causa. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Eu até botei um grifo ali exatamente para ressaltar isso. A necessidade de identificarmos a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim. Porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha que coisa séria isso, né? O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Na 917, uma vez identificado o problema, qual é a solução? Está ali, qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, eu preciso ser o melhor, né? Eu adoro, Luiz, quando um filho de uma família lá de Tombos passa no vestibular e eles penduram uma faixa. Parabéns, fulano! Você passou em primeiro lugar. Aí você vai conversar com o pai e fala, não, preciso prestar uma homenagem ao meu filho. Aí aquele monstrenguinho do id, né? Na verdade está dizendo assim, aí família, estão vendo? Nós somos mais inteligentes, né? Olha aí, ó, está no nosso DNA, nós somos os melhores. O meu filho, mesmo estudando numa escola pública, passou na faculdade federal. Quer dizer, nós estamos esfregando isto na cara dos outros. Numa faixa que a gente diz
que nós estamos homenageando ao nosso filho, né? Então, as nossas leis, a nossa organização social, porque ela incentiva isto, a esta competição, né? Sua educação, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E aí nós vamos recordar aquele momento em que Jesus, diante de Pilatos, é questionado por ele: és rei? E Jesus responde primeiro: tu o dizes. E silencia. Pilatos, incomodado com a resposta curta e com silêncio, pergunta: és rei? Meu reino não é deste mundo. Então, está ali, o meio de combater a nossa maior dificuldade, o egoísmo. É colocar já nas nossas ações de agora a vida espiritual como nosso objetivo. Não vamos nos esquecer que nós estamos ensaiando na sociedade dos encarnados para vivermos na sociedade dos espíritos. Por isso André Luiz veio nos mostrar como é que as cidades espirituais se organizam, como é a organização política, a hierarquia, os trabalhos, os estudos, o lazer, os transportes, como isso se dá lá. Por que André Luiz veio nos falar disso? Para nós começarmos a viver aqui como eles vivem lá. Caso contrário, se esse ensaio der errado, como é que nós vamos estar numa colônia que não seja purgatorial naturalmente, né? Mas uma colônia que nos agasalhe, né? Então nós precisamos aproveitar a oportunidade deste ensaio para nos inserir nesta sociedade, no mundo espiritual. E sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Porque o Espiritismo nos fala, preto no branco, como é que será a nossa condição pós-mortem, né? Nós não precisamos nos preocupar. O que já estamos fazendo aqui, agora, neste momento, já está determinando o nosso depois. Então nenhum de nós precisa ter dúvidas. Qual vai ser a minha situação depois que eu desencarnar? Observe o que você está fazendo agora. Observe o que você gosta. Observe o que você faz. Observe o que você sente. Observe o que você alimenta. É isso que você vai encontrar depois do túmulo. Nada mais, nada menos do que isso. É uma visão real, sem ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, e os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Olha a faixa anunciando o filho que passou. Não é para exaltar só o filho, é para exaltar a família toda. É para dizer o quanto a família é inteligente, né? O quanto aquele DNA deu certo. Ora, repito, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Ainda falávamos hoje no trajeto, né, Luiz, que o Eusébio, que é a entidade maior da obra No Mundo Maior, numa preleção que ele faz para companheiros do credo católico e dos evangélicos, ele diz uma frase da seguinte natureza: a fé ativa é o controle dos vícios e das paixões. A fé ativa, o que é fé ativa? É eu colocar em prática o que eu aprendo no Espiritismo. Isso é fé ativa.
né? Quando eu coloco em prática, eu controlo os vícios e as paixões, né? O Udo Maior é qual espírito? É André Luiz, do espírito André Luiz, né? É um estudo sobre a mente humana, sobre o cérebro e sobre a mente, né? Um livro fantástico, né? Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta. Uma coisa alimenta a outra, né? Porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. O grifo ali é meu, tá? Isso não existe no texto lá do Livro dos Espíritos. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui para lembrar de quando Jesus nos chama de o sal da terra, ou do fermento que leveda a massa. Quer dizer, o ser humano comum age exatamente daquele jeito. Se você é egoísta comigo, eu sou com você. Mas nós fomos chamados a sermos os trabalhadores da última hora. Qual é a hora que vem depois da última, meus irmãos? Acabou. Não tem mais hora depois da última. A oportunidade é esta. Ou a gente passa na prova, ou a nossa reprovação nos levará a uma situação inimaginável por nós, né? Então, que este choque do egoísmo dos outros não provoque esta reação em nós, porque nós já sabemos o que fazer. Nós já estudamos Espiritismo. Nós já sabemos o que devolver quando o outro nos atacar. Vocês conhecem a história do velho samurai? Conhecem? Já ouviram? Conta-se que um velho samurai que nunca havia perdido uma luta, depois que ficou idoso, abriu uma escola para ensinar o Zen a seus discípulos. E um jovem samurai que queria fama, vindo de outras paragens, ouvindo falar da fama daquele velho samurai, pensou consigo mesmo: se eu derrotá-lo, eu serei catapultado aos píncaros da fama. Eu vou desafiar esse cara. E mandou um recado para ele. E o velho samurai, ao contrário do que os discípulos esperavam, aceitou o desafio. O jovem samurai usava uma técnica em que ele insultava os ancestrais dos seus adversários, o que no Japão é a maior ofensa que existe. Assim o seu oponente ficava nervoso, perdia o controle das ações e ele, frio, rápido e forte, facilmente vencia-os. No dia do desafio, o velho samurai se apresenta, o jovem está lá e começa a ofendê-lo e joga pedras, e o velho samurai ficou impassível, não se mexeu. Passado algum tempo, o jovem samurai, sabendo que o velho, naquela postura de passividade, seria invencível, desistiu da luta e foi embora. Aí um dos discípulos se dirigiu ao velho samurai e lhe perguntou: mas mestre, por que é que o senhor não reagiu? Ele ofendeu os seus ancestrais. Isso é uma ofensa enorme. O velho samurai olha para ele calmamente e lhe pergunta: se alguém lhe traz um presente e você não aceita, com quem que fica esse presente? O jovem samurai lhe respondeu: ora, fica com aquele que trouxe o presente. Assim deve ser com o negativo. Se alguém me convida ao negativo, eu devo deixar o negativo somente com ele. Caso contrário, se eu aceitar aquele presente, olha a fala de Jesus: somente lobos caem na armadilha para lobos. No que é que eu fui melhor do que aquele que me provocou se eu reagir? Nada.
eu me sintonizei com ele, eu aceitei o presente. Então, se algum egoísta me confrontar, eu tenho que fazer para ele o contrário. E olha o que os Espíritos disseram mais à frente. Das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E este pensará menos em si quando vir que outros pensarem nele. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual transbordamento do egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. Principalmente aos que possuem essa virtude, que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Eu quero saber a minha situação depois do túmulo? É o que eu estou fazendo agora. Olha a frase do Espírito Félion, que também ditou aquelas duas mensagens maravilhosas no Evangelho segundo o Espiritismo: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então Félion nos diz ali com todas as letras que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Muito bem, falamos do id. Vamos agora para o superego. Já identificamos o problema, já vimos os entulhos que nós precisamos retirar, e agora nós vamos trabalhar de novo com a questão 621. Nós já sabemos responder aonde está escrita a lei de Deus? Agora nós já sabemos que está na nossa consciência num nível, numa camada chamada de superego. E que a gente ainda não logrou acessar essa camada plenamente. Aí nós retornamos com a imagem. E o nosso objetivo está aqui, ó, no homenzinho de capacete, o astronauta que representa o futuro. Lembrando que o futuro do homem é o Evangelho de Jesus. Então, estudando agora o superego, está lá na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque se o egoísmo é o pior dos vícios, será que tem uma virtude que seja a mais meritória de todas? Todas as virtudes têm seu mérito. Então lembramos de Joana, de Ângeles, que diz para nos ensinar o que Jesus quis dizer com amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que todas as vezes que alguém sair de perto de nós levando algo de bom, nós praticamos uma virtude. Nós amamos. Nós fizemos caridade. E Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Vamos lembrar daquela pergunta lá: como é que eu faço para dominar os vícios e as paixões? Praticar a abnegação. Então, sempre que eu ofereço resistência voluntária, ou seja, eu tenho que ter consciência de que eu estou negando a ação que o sentimento negativo está me propondo. Então, quando eu tenho essa resistência voluntária, eu estou começando a praticar a virtude, a me tornar virtuoso. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Então, nas relações humanas, o outro tem que vir na frente. O meu interesse vem depois. O do meu semelhante vem primeiro. Ó, gente, o grifo que eu coloquei aqui é meu de novo. Mas é o que os espíritos disseram para Kardec, né? Pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Aí, quando ele coloca sem segundas intenções, complicou ou descomplicou? Complicou, né?
Porque vocês podem reparar, nós somos danados, né? Até com a divindade a gente negocia, achando que nós somos mais espertos do que Deus. Querem ver? A Mega Sena acumula. Aí a gente começa assim: ah, meu Deus do céu, se eu ganhasse esses 36 milhões, eu ia ajudar tanta gente, né? Eu ia ajudar a minha família, né? Eu ia ajudar o Aloísio. Olha o que eu ia fazer, olha que caridade eu ia fazer para o Aloísio. Eu ia dar para ele uma passagem só de ida lá para a faixa de Gaza, né? Especialmente no momento que tivesse um conflito entre os árabes e os judeus. Olha que beleza. Aí a gente negocia: não, eu vou construir uma casa para o fulano, eu vou fazer a sede da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, eu vou dar tantas cestas básicas por mês, achando que a divindade não sabe o que está aqui dentro. E ela sabe. Então ela sabe que aquilo ali é tudo conversa para boi dormir, é conto da carochinha. Na hora que eu botar o dinheiro no bolso, acabou, eu não trabalho mais, eu quero curtir a vida. O ID vai vir lá com toda a sua força e vai falar: gozar, vaidade, roupas, carros. Eu me lembro de ter assistido um programa na Record que mostrou um garçom de Salvador que ganhou 30 milhões de reais na Mega Sena sozinho. Primeira coisa que ele fez: mudou-se para a suíte mais cara do mais caro hotel 5 estrelas de Salvador. Aí ele vai contando: a roupa que ele usava hoje não servia mais amanhã. O carro furava o pneu, ele trocava de carro. Não era de pneu. Festas, mulheres, álcool, drogas, etc, etc. E gastou os 30 milhões em 5 anos. E a gente acha que o dinheiro não acaba, né? Que a gente fala assim: nossa, se eu ganhar uma fábula dessa, eu nunca mais trabalho. 5 anos. Aí o repórter perguntou para ele assim: qual é o seu maior arrependimento com esse dinheiro? E aí a consciência acusou: eu não consegui dar uma casa para minha mãe, porque não teve tempo. O monstrengo do ID fez ele consumir o dinheiro todo nos vícios e nas paixões. 30 milhões em 5 anos. Para a gente perceber que como a coisa é grave, né? E aí vamos imaginar o nível de comprometimento espiritual desse indivíduo. Como que em 5 anos ele complicou a sua trajetória evolutiva. Então é muito grave, né? A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Na 895, a exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha que pergunta interessante, né? Qual é o sinal que mais caracteriza o indivíduo imperfeito moralmente? O interesse pessoal. Muitas vezes, as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre. A adoração que não resiste à pedra de toque. Então, uma pintura bonita. Pisou no calo, aí ele se mostra. Aí as garras aparecem, porque era só uma máscara, uma capa, né? Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal, para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário,
Ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Questão 898. Visto que a vida corporal não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir objeto da nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? E comentávamos hoje, né, Luiz, a dificuldade no movimento espírita de se estudar ciência, de ouvir palestras a respeito de ciência, de se estudar a Gênese. Como nós temos resistência para isso. E olha o que os espíritos responderam. Até brinquei hoje com a Luiz, perguntei assim: Luiz, você assistiu Matrix? Foi um filme famoso. Muitos artistas foram convidados para fazer o papel da personagem principal e rejeitaram a Luiz. O Will Smith, daquele filme que nós assistimos lá, Eu, Robô, foi um deles. E foi o Keanu Reeves que fez o papel principal. Mas 2 atores importantes de Hollywood rejeitaram o papel. E lá no filme Matrix tem uma passagem interessante que quando eles querem adquirir conhecimento, o rapaz que opera o computador faz um upload para o cérebro deles. E eles então aprendem a pilotar helicóptero, a pilotar moto, etc, etc. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, olha aí o upload do Matrix. Existe, né? Sem dúvida, né? Se nós nos aplicarmos a adquirir os conhecimentos científicos, sem dúvida que sim. Primeiramente, isto vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Olha a questão 780 do Livro dos Espíritos, né? Aí, nos intervalos das encarnações, aí chegou Matrix, aprendereis numa hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. E aí, meus irmãos, olha como a espiritualidade age conosco. Quando eles observam o nosso esforço, eu pego uma obra científica, eu tenho dificuldades, eu insisto. Mesmo que eu não entenda num primeiro momento, eu leio a obra até o final. E aí, eles percebendo esse meu esforço, a minha vontade em aprender, me levam no mundo espiritual. E lá eu participo de cursos. Daí, há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando eu vou ler aquela obra de novo, tudo ficou claro e cristalino. Isso já aconteceu com vocês? Já. Então tá aí, ó. Olha o que os Espíritos estão dizendo. Ó. Não precisou nem ser nos intervalos das reencarnações. Nós aprendemos lá, em poucas horas, o que demandaria um tempo enorme para nós aprendermos aqui. Mas para isto, eu preciso me esforçar. Mostrar para eles a minha vontade, o meu comprometimento. Senão nada feito, né? Nenhum conhecimento é inútil. E aí nós mencionamos a questão 780 do Livro dos Espíritos, né? A evolução moral segue sempre a evolução intelectual? É sua consequência, mas não acontece imediatamente. Como o progresso intelectual pode facultar o progresso moral? Fazendo o homem conhecer o bem e o mal. E desta forma, ele pode escolher. Ou seja, quando eu desenvolvo a minha inteligência, eu desenvolvo o meu livre-arbítrio. Então eu consigo escolher. Aí não é mais o id que manda o impulso e eu obedeço. Eu penso para agir e escolho a melhor opção. Então é isto o que o conhecimento faz por nós, né? Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito tem que saber tudo, e porque devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Vocês estão percebendo aqui, gente,
Tem que acabar com a preguiça. É simples. Tem que acabar com a preguiça. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que repetir, tem que esforçar, tem que ter vontade. Não podemos nos acomodar. Porque tem espírita, isso está lá no Tormentos da Obsessão. Tem espírita que vai fazendo um trabalho para o lado de fora, aplica passe, faz palestra, trabalha na reunião mediúnica, evangeliza, mas não trabalha os valores interiores. Aí ele desencarna pensando assim: eu trabalhei 40 anos na evangelização, eu fiz palestra uma vida inteira, doutor Bezerra de Menezes vai me recepcionar, a Joana de Ângeles vai me recepcionar, Chico Xavier vai me recepcionar. Quando ele desembarca do outro lado e olha para o próprio perispírito, está opaco. Aí ele entra em parafuso, porque ele esperava uma situação espiritual que não se consolidou. E o Eurípides Barçanufo fundou o Hospital Psiquiátrico Esperança no mundo espiritual para a internação de espíritas que enlouqueceram depois da morte, porque esperavam ter uma situação espiritual que não construíram desde agora. Então, gente, acabou a preguiça. Está aqui. A partir de hoje, na hora que o Aloysio convocar para o estudo, tem que ter tanta gente na reunião de estudo quanto tem na palestra. É estudar e estudar. Nós não temos outra alternativa. Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios, porque isso salta aos nossos olhos. Nós não somos cegos. Hein? E é bom olhar os erros. É ótimo, né? É uma beleza. Como isso faz bem, né? Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar para a caridade. Mas, se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus a entendia? Indulgência para com todos, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Isso é caridade. Então, ser indulgente é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornar superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. E aí, para concluir o nosso trabalho, nós colocamos essa que talvez ao lado da questão 459 do Livro dos Espíritos seja a mais conhecida e a mais falada. Mas nós colocamos mais para nós olharmos mais para a pergunta do que para a resposta. Olha a natureza da pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Qual é o meio prático? Ora, se é prático, então pode ser feito habitualmente. Pode ser um sistema, pode ser um método, uma metodologia mais eficaz, ou seja, que dê resultados, que seja eficiente, que tenha o homem de se melhorar nessa vida
e de resistir aos arrastamentos do mal. Gente, é tudo que nós queremos. Tá aí a receita de bolo, né? Como é que eu posso praticar algo que vai trazer resultados concretos, que vão me ajudar a melhorar e vão me dar forças para eu resistir aos convites do monstrengo? Aí olha que interessante. Olha a resposta. Nós vamos primeiro pousar os nossos olhos na primeira parte. Por que é que os espíritos simplesmente não responderam assim: conhece-te a ti mesmo? Por que é que eles colocaram ali: um sábio da antiguidade vos disse? Por que eles botaram este primeiro período da oração ali? Poderia simplesmente ter suprimido isso e deixado o conhece-te a ti mesmo. Qual foi o objetivo? Vocês podem me ajudar? Para mostrar o que, minha irmã? Que já foi praticado por alguém. Para mostrar que nós nunca estivemos órfãos de orientação espiritual. Então, nas outras reencarnações, nós já ouvimos isso. O convite de Jesus: amai-vos uns aos outros, vamos perdoar, bem-aventurados os humildes. Nós já ouvimos. Então, quer dizer, de uma certa forma, eles estão dizendo para a gente aí, ó, lembra aquela história da última hora? Olha o motivo dela aí, ó. Porque nós já fomos convidados, ó, desde a antiguidade. Só agora nós resolvemos dar ouvido. Então, ó, conhece-te a ti mesmo. A gente espera, Luiz, que depois de hoje, do nosso trabalho, as pessoas realmente se apliquem no autoconhecimento, de prestar atenção nesse mundo riquíssimo que é o nosso interior, porque é daí que nós vamos nos refazer, conquistar o homem velho, seduzi-lo com a proposta do Evangelho, de uma vida simples, de uma vida digna, de uma vida rica de amor, de companheirismo, de solidariedade e de fraternidade. Tenhamos todos uma excelente semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.